O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Estamos iniciando mais um programa Amor à Vida, que é um programa exclusivamente feito por você, por mim, por você e para todos nós, para que juntos possamos refletir situações que nos ajudam a pensar na existência. E a gente tem um enfoque todo especial no CAPS, né, que é um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga, que estamos lá trabalhando nessa coordenação, juntamente com toda a equipe, pensando, refletindo, porque como nós já falávamos na semana passada, a nossa briga não é com as drogas, nós estamos valorizando a vida. O que nós queremos investir é na vida. Então não estamos brigando com isso, com aquilo, com outra situação, não. Nós pensamos na vida, amamos a vida, gostamos da vida e por amar a vida é porque nós estamos aqui, é por isso que estamos aqui. Então dizia, esse programa é feito por você também, porque você pode, uma vez que está sintonizado, pode fazer perguntas, pode mandar sua mensagem e assim por diante. Eu acho que é sempre importante a participação de você, a sua participação, para que possa ter a interação. A interação é fundamental e a interação ela sempre acontece, lógico, quando há a integridade, né? Eu sempre digo isso. O sujeito íntegro, ele consegue interagir verdadeiramente. Aí ele não fica culpando as pessoas da sua infelicidade, não fica buscando bode expiatório, né? Porque é muito comum hoje na sociedade, onde a gente sempre busca culpar alguém, isso é horrível. Eu espero que você nunca faça isso, porque nós não temos que culpar ninguém, nós temos que viver a nossa vida, não culpar as pessoas que talvez, possivelmente, tentem nos atrapalhar. Não, ninguém atrapalha ninguém. Eu acho que isso é um mito que deve ser cortado, deve ser, enfim, abominado do nosso meio, colocado para longe, para que você não deixe de viver a sua vida, não obstante as dificuldades que você enfrenta, lógico. Problemas nós temos, dificuldades nós temos, as dores nós temos, todos nós temos problemas, mas o importante é que a vida acontece acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer problema. Por isso que nós temos a palavra que nos orienta, por isso eu quero ler um trecho da palavra, porque hoje é bastante sugestivo e vai ajudar a gente a pensar e refletir naquilo que eu estou falando. É um trecho do Evangelho narrado por Lucas, no capítulo 9, versículos 22 a 25. Diz assim: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É dessa maneira que nós acolhemos a palavra que salva, a palavra que orienta, a palavra que dá sentido àquilo que nós estamos fazendo, principalmente nós que temos amor à vida. Então poderíamos nos perguntar, o que pode ajudar a gente a pensar, uma vez que nós temos amor à vida, o que nós podemos refletir em cima desta palavra? Que ensinamento nós poderíamos tirar? Lógico que são vários ensinamentos, não tem a menor dúvida, mas o que nos faz pensar principalmente é que o sofrimento ele é inerente à existência. Ele não é fruto de castigo, muita gente pensa isso. Aliás, no Antigo Testamento se dizia, né, que Jó
sofria muito e muitos interpretavam que era fruto do castigo que Deus impunha sobre ele. O sujeito está sofrendo, fulano está sofrendo, aquela pessoa está com problema e dificuldade, é castigo. Não. São inerências da existência, melhor dizendo, é inerente à existência. O sofrimento faz parte da caminhada porque ajuda a pensar, ajuda a refletir, ajuda a entender as demandas da própria existência e ajuda a gente a ir lapidando esta pedra preciosa que nós somos. O livro do Apocalipse tem um trecho que eu gosto muito que diz assim, na visão joanina: eu vi pedras preciosas, jaspes cristalinos. Então nós somos jaspes cristalinos, somos pedras preciosas, mas às vezes precisa ser lapidado, trabalhado, reverenciado. E o sofrimento é que ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a fazer escolha, ajuda a gente a se posturar diante dos problemas, ajuda a crescer, ajuda a dar força. Por isso que esse segundo trecho da palavra vai dizer isso: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Quer dizer, não fica se exaltando, advogando em causa própria, sabe? Deixa as pessoas falarem de você. Não começa a falar que você faz isso, que você é melhor do que os outros, que você sobressai sobre as pessoas. Não, isso, quem começa a falar isso está totalmente insegura, totalmente perdida diante da situação existencial. Se eu começar a falar de mim mesmo, começar a falar, não, porque eu sou isso, porque eu sou mais aquilo, porque eu faço acontecer, porque... Não, tudo isso mostra claramente uma insegurança. O sujeito que é seguro, ele não precisa estar falando de si mesmo. A verdade, quando ela chega, ela se impõe. Acaba com as trevas, acaba com a mentira, ela chega, ela se impõe e pronto. Então, é importante a gente começar a não se autoafirmar, a advogar em causa própria. Aliás, tem um pensamento norte-americano na advocacia que diz: quem advoga em causa própria tem um cliente por imbecil. Não vamos ser imbecis, ficar advogando em causa própria. Deixa as pessoas falarem de você. Acho que é importante que nós entendamos a dinâmica da vida, como eu estava dizendo, o sofrimento faz parte da existência, ajuda a maturar, a crescer, ajuda a gente a tomar decisões mais claras, mais definidas, enfim, ajuda a gente a estar no meio do mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Mas, tomando ainda a palavra, dizendo assim: tome sua cruz cada dia e siga-me. Não pode existir cristianismo sem cruz, sem dificuldade, sem problema. Como que eu posso chegar à ressurreição se eu não pegar a minha cruz? Como que eu vou enfrentar a realidade da existência? Como que eu vou vencer os meus problemas se eu não quero problema? O problema está aí para ser vencido. Para cada problema existe uma solução. Isso não tem a menor dúvida. Você está no problema? Tem solução. Pega a tua cruz, vamos enfrentar a realidade, vamos enfrentar o Calvário, vamos subir para que haja ressurreição, para que eu possa morrer para aquilo que está me matando e eu possa ressurgir a uma nova possibilidade, a esse dom que Deus quer nos dar, que é a salvação que nos é dada em Cristo Jesus. Continuando: pois quem quiser salvar a sua vida, veja bem, vai perdê-la. Olha, se você começar a querer chamar sobre si a atenção para uma série de situações, se você não quer dificuldade, não quer enfrentar a realidade da existência, porque a realidade nua e crua é essa que nós enfrentamos, não podemos ser alienados. Um sujeito alienado é uma pessoa que não tem amor. Agora, uma pessoa que tem amor à vida, ele enfrenta a realidade, ele enfrenta a cruz de cada dia. É isso que o ajuda a ser feliz, é isso que o ajuda a colocar os pés no chão, é isso que faz com que ele entre na dinâmica da existência, melhor dizendo. A vida é dinâmica, todos os dias as suas dificuldades, todos os dias os seus problemas, e aí nós vamos solucionando. Porque se você levantar e falar assim, eu não quero problema hoje, eu não quero dificuldade, você já está perdendo a sua vida. Por quê? Porque a vida é feita de dinamismo, é feita de escolhas, é feita de pessoas que se posturam, de pessoas que enfrentam a realidade. Lembram-se, no primeiro programa a gente dizia aquela frase do Jean Vanier: não é fugindo dos problemas que nós encontramos soluções para ele, porque
a solução está no problema. Se você fugir do problema, você está fugindo da solução, porque é lá dentro que está a solução. Então, é lá no meio da dificuldade que nós encontramos a realidade. Por isso, se você quiser se salvar, quer dizer, no aspecto de ficar livre de certas coisas, Deus me livre de certas situações. Não, Deus que me ajude a vencer com a sua graça os problemas pelas quais estou enfrentando, porque é ali que está a solução. Ali é que eu vou crescer, ali é que eu vou amadurecer, ali é que eu vou mudar minha maneira de olhar, de pensar, de refletir, de me relacionar com as pessoas. É ali que eu vou fazer escolhas diferenciadas. Continuando. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Então, se nós nos entregamos para Jesus, que é o Senhor da nossa vida, se de fato Ele que nos resgatou por um preço altíssimo, aliás, Paulo nos diz isto, teu preço é muito alto, meu irmão, minha irmã. Você foi comprado por um preço muito alto, que é o preço da vida que Deus deu em seu Filho Jesus, que também é Deus, por você. Ele deu a vida por você para que a sua vida seja significativa, para que a sua vida seja um dom, para que ela seja vivida, seja intensa, seja querida. Agora, se você entende isso, esse preço alto que Ele pagou por você, dado o seu valor, você não vai jogar a vida fora. Você vai querê-lo como Senhor e Salvador, porque Ele te resgatou do antigo Senhor que te dominava, te escravizava, te fazia infeliz, cheio de vícios, cheio de problemas, pessoa que fica resmungando, reclamando, pessoas que não aceitam a dinâmica da existência, pessoas que não aceitam o sofrimento e faz uma murmuração, reclama de tudo. Que tristeza tudo isso. Agora, quando a gente entra na dinâmica diferente de entender que Ele está nos resgatando, tirando da escravidão, tirando daquela possibilidade do medo do erro, por exemplo, aí a gente entra numa outra dinâmica e vai entender que Ele é o Salvador da tua existência, que Ele te propõe, como estava dizendo, como Senhor da tua vida, Ele te propõe a liberdade. Jesus te salvou para a tua liberdade, carta de Paulo aos Gálatas, foi para a tua liberdade que Cristo te comprou, foi para a tua liberdade que Cristo te salvou. Então Ele é o nosso Salvador. Por que agora eu vou ficar fechado no meu mundo, na minha pequenez, na minha maneira tão torpe de pensar, quando eu posso pensar maior, quando eu posso enfrentar a realidade? Ontem eu estava para entrar no hospital e tinha uma pessoa que me dizia assim: sabe, padre, eu estou aqui porque minha filha foi picada pelo mosquito da dengue, mas fazer o quê, né? A vontade de Deus, Deus sabe o que faz. Eu falei, mas vontade de Deus que o mosquito da dengue picasse sua filha e ela estivesse se sentindo mal? Mas que Deus é esse que permite que uma filha, na qual Ele ama tanto, ficasse sofrendo? Não é a vontade de Deus. Nós é que temos que ter um compromisso com o município, principalmente agora Votorantim, Sorocaba, está infectado tudo isso. Então, se nós não assumimos a realidade, se nós não acabarmos, enfim, com o foco, nós vamos sofrer horrores. E vai dizer que é culpa de Deus? Não. Então, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder, quer dizer, quem se esvaziar para crescer de novo, para amadurecer, para assumir a realidade do dia a dia, porque a realidade é essa, e nós temos que enfrentar, o mundo vai ser diferente. Então, que alegria poder estar em contato com a palavra e entender que só existe cristianismo com a cruz. Se eu não pegar a minha cruz do dia a dia, se eu não enfrentar a realidade, se eu não for uma solução para os meus problemas, eu vou ser um eterno problema na realidade. Tem gente que nasceu para ser problema, tem gente que nasceu para ser solução. Eu espero que você, meu irmão, minha irmã, tenha nascido para ser uma solução, que você entre nessa dinâmica. Eu ponho isso na minha consciência todos os dias. Diante do problema, eu estou ali para solucionar, porque eu tenho amor, porque esse amor vem de Deus, esse amor me capacita, me faz forte, me faz corajoso, não me deixa me desesperar, sabendo que tudo tem possibilidade de saída. Nós começamos a campanha da fraternidade ontem e tem um trecho do hino que diz assim: eu quero uma igreja que proclame todas as saídas. Eu quero uma igreja dinâmica, que tem saída para tudo. Não uma igreja fechada, em si mesmada,
uma igreja preconceituosa, maldosa. Não! Uma igreja que fica colocando fardos pesados nas costas do povo, não pode existir essa igreja. A igreja tem que ser expressão do reino, expressão de salvação. A igreja tem que acolher irmãos que buscam ali uma maneira nova de vivenciar a sua existência. Vamos pensar, vamos refletir. Bem, mas como nós falávamos no início, o nosso enfoque principal agora é falar do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga. Nós estamos lá no Rio Acima, nós somos uma equipe multidisciplinar, nós estamos valorizando a vida. Torno a dizer, a nossa briga, a nossa luta não é com as drogas. Nós estamos valorizando a vida, investindo na vida, fazendo com que essa vida aconteça e que ela sobressaia ao problema. Porque quando o problema acaba ficando no seu canto e a gente soluciona com amor, ele para de ser um problema e começa a ser um foco de luz, de alegria, de esperança e assim por diante. E dentro dessa equipe multidisciplinar nós temos uma funcionária muito querida que trabalha em nosso meio, que é a Heloísa. Eu vou apresentar para vocês a Heloísa. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda no nosso meio. Obrigada. É uma alegria poder tê-la na nossa equipe e contar com todo o seu profissionalismo, com a sua capacidade de ser, com a sua maneira de agir, de sorrir. Sempre está alegre, Heloísa. Heloísa, ela tem sido sempre uma solução para as nossas dificuldades. Acredite nisso que eu estou te falando, porque é verdadeiro. Obrigada. Luísa, vamos falar um pouquinho sobre essa profissão de ser enfermeira, né? A enfermagem. Vamos falar um pouquinho dessa graduação. Quando você fez a graduação de enfermagem aonde? Fiz em São Paulo, né, na UniFMU, me formei em 2006, final de 2006. 2006, 4 anos de formação. 4 anos de formação. E qual que é o enfoque da enfermagem? Qual que é o objetivo desse curso? O enfoque da enfermagem é o cuidar, né? É você cuidar do outro, lógico que tendo sempre uma base teórica do cuidado, né? Você não cuida simplesmente por cuidar ou por achar que aquilo tem que ser feito de uma maneira ou de outra, né? Então a gente estuda muita teoria, né? As teorias de enfermagem, para a gente ter embasamento para realizar esse cuidado do paciente. E hoje é tão importante que esse cuidado ele acontece sempre em rede também, né? Sempre. Tudo é rede hoje, né? Quer dizer, quando a gente fala de rede, nós estamos falando que se estende, ela trabalha na área da saúde, mas com ela tem outros profissionais, né? Ela, lógico, porque muita gente pensa assim, o enfermeiro auxilia o médico. Não, ele tem a profissão dele. Você não é apenas uma auxiliar de um médico, ela tem a profissão de enfermeira, isso ela tem autonomia para tanto. Concorda com isso? O que a gente costuma dizer é assim, o médico ele prescreve a medicação, né, ou no caso indica uma cirurgia, mas o enfermeiro ele prescreve os cuidados, né? Então, no caso, prescreveu a medicação, é o enfermeiro que vai lá, que vai dar orientação de como esse remédio deve ser tomado, né, a quantidade certa, o horário. A gente acaba fazendo toda essa orientação, assim, se a pessoa tiver uma reação, né, de estar retornando, né, então a gente sempre está prescrevendo os cuidados, né, a pessoa, por exemplo, se machuca, né, a questão do curativo, cuidado com o paciente acamado, ou no nosso caso lá no CAPS, o paciente às vezes vem muito debilitado, né, clinicamente, então passa com o médico e depois a gente prescreve orientação até de qualidade para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Tá. Mas é importante também, né, Luísa, que no seu papel de enfermeira, você troca ideia com os médicos, você dá seu palpite também. É importante, sim. Você tem uma formação para isso, né? Não é no sentido... Como é importante hoje o médico não ser também autossuficiente. Eu vejo hoje, se nós falássemos da medicina, hoje as especialidades estão cada vez mais acontecendo. O fulano é especialista nisso, naquilo. Cada um escolhe, aí a somatória de toda a parte orgânica do sujeito. Mas cada um, né, dá a sua contribuição. E você, como enfermeira, também pode dar a sua contribuição
para um profissional médico também, não tem dúvida, né? Com certeza, assim, a gente está ali no dia a dia, né, diariamente ali com o paciente, às vezes está observando alguma situação que até a pessoa ainda não se deu conta daquela alteração. Então a gente trabalha em equipe, tem a liberdade de chegar para o médico e falar o que está acontecendo, né, falar de um sintoma, de uma alteração de pressão, enfim, de coisas que a gente acaba vendo porque a gente tem contato o dia todo, né? E todo dia com aquela pessoa que está lá. Isso é muito importante. Por isso que a equipe é formada, além dos médicos, também formada da enfermeira e da técnica de enfermagem, porque nós nos precisamos, nós não nos bastamos. Com certeza. Isso é tão importante para que o trabalho de rede possa acontecer. E não só uma rede menor ali dentro, né, onde todos têm a sua maneira de olhar para aquele sujeito, para formar um diagnóstico na sua totalidade, para que não somente o médico fala é fulano, é isso, aquilo. Não, não. O psicólogo vai falar, o terapeuta ocupacional vai falar, o assistente social vai falar, a enfermeira vai falar. Então isso forma todo um diagnóstico para poder trabalhar esse sujeito na sua reinserção social. Ajudar para com que ele possa trabalhar. Mas por isso que eu estou enfocando o trabalho da enfermagem, porque antigamente tinha essa mentalidade um tanto preconceituosa. Enfermeira é enfermeira, né? Quer dizer, o médico que é principal. Não, lógico que temos o papel do médico, mas o enfermeiro também é fundamental, porque, diríamos assim, não podemos subestimar ninguém hoje. Não. É como uma professora, a professora primária, a professora que hoje já não existe mais, mas fundamental, mas que nos ajudava a escrever, é importantíssimo na nossa formação. Como que você é enfermeira hoje, você não passou por lá, né? No seu beabá, que é tão importante. Então, todo mundo tem um papel fundamental e é isso que faz acontecer a sociedade. Nós não nos bastamos, mas fazemos acontecer. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós voltamos logo em seguida, para que a gente possa conversar. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre o CAPES, se você quiser falar, que centro de atenção psicossocial é esse, álcool e droga? Qual que é o foco? Como nós estávamos dizendo, nossa luta aqui não é ficar brigando com drogados, ficar brigando com a droga, não. Ela está aí, ela é uma realidade. Nós queremos valorizar a vida do sujeito. Esse amor à vida que nós temos, por isso que nós estamos lá, dedicando todo o nosso tempo a esse trabalho. Vou fazer um pequeno intervalo, voltando em seguida. Portal Gazeta de Votorantim, onde você fica informado de tudo o que acontece em Votorantim e na região. Notícias renovadas de hora em hora. Acesse gazetadevotorantim.com.br. Gazeta de Votorantim, um jornal que tem um lado, o seu. Duda Estofados e Decorações, na Rua Miguel Dias 28, centro de Votorantim. Vários modelos e cores de estofados a partir de R$ 750, poltronas a partir de R$ 270, presentes e enfeites a partir de R$ 8. Parcelamos no cartão em até 6 vezes. Nas compras à vista, desconto de 10%. Duda Estofados e Decorações, no centro de Votorantim. APEVO, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região. Associe-se, faça parte da nossa família. Na APEVO você tem acesso aos principais serviços: saúde, lazer, turismo, entretenimento e departamento jurídico especializado. Venha nos visitar. Rua Antônio Fernandes, 50, Centro, Votorantim. Ou acesse o nosso site apevo.com.br. O telefone 3243-2410. APEVO.
Numa região de fácil acesso a Raposo Tavares e a poucos minutos de shoppings e hipermercados, surge o Granville Guanabara Residencial. Um empreendimento com toda a infraestrutura e segurança que a sua família merece. Apartamentos de 2 dormitórios entregues com acabamento completo e uma ampla área de lazer, plantão de vendas, na rua Jaziel de Azevedo Ribeiro, 255 em Votorantim. Telefone 3023-2012. Granville Guanabara. O melhor custo-benefício na melhor localização. Boa tarde, para você que está sintonizando agora, nós estamos aqui na TV Votorantim, canal 10, com o programa Amor à Vida. Seja bem-vindo ao nosso meio, partilhe com a gente a alegria de podermos pensar na vida. Essa vida que, como nós falamos logo no início, fora resgatada por um preço muito alto. Jesus, que é o Senhor da existência, esse que nós amamos porque somos cristãos, é Ele que nos deu a possibilidade de nós vivermos neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Esse é um trecho que Paulo escreve a Tito, e ele fala muito isso, né? Que a graça de Deus se manifestou e com ela veio a salvação. Quer dizer, a salvação que é o socorro da possibilidade de você estar nesse mundo vivendo com equilíbrio, quer dizer, não ser uma pessoa desequilibrada, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, mas no caminho do meio. Né? Pessoa constante, alegre, que não tem tendências. Aquela pessoa que sabe fazer escolhas diferenciadas. Se vai para um lado, ele acaba voltando para o caminho do meio novamente, que é o equilíbrio. Se está para o outro lado, ele volta de novo. Sabe esse equilíbrio? Isso é tão importante. Nós não nascemos prontos. Tem um livro do Cortella, Mário Sérgio Cortella, que ele fala sobre isso. É um livro muito interessante. Ele é um grande filósofo e ele escreve sobre isso. Nós não nascemos prontos. Porque se nós tivéssemos nascido pronto, nós estamos só gastando a vida. Não, nós não estamos gastando a vida, nós estamos vivendo a vida. E viver a vida significa aprender todos os dias. Por isso que os problemas fazem parte da existência. Por isso que os sofrimentos também fazem parte da existência, porque me postura, me coloca, me faz viver com esse equilíbrio. E, consequentemente, para gerar justiça, isso não tem dúvida, sem justiça não há alegria de poder viver, de poder saber partilhar os nossos espaços com as outras pessoas. Como é importante isso? Há tanta injustiça nesse país, nós precisamos buscar justiça. E, lógico, com piedade. Ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que sabe ser alegre, sabe ser devota para com Deus, sabe descobrir o verdadeiro Deus. O Deus que não se vinga, mas o Deus que nos ama, que simplesmente nos ama e nos quer no amor. E a maior prova desse amor é nos dar seu Filho para nos resgatar, e vai fazendo com todos nós, todos os dias, o êxodo, a saída de um estado de vida em busca de uma vida nova. Isso é dinâmico, isso é tão gostoso, e é por isso que nós estamos aqui, porque acreditamos na vida e investimos na vida. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre o CAPES, que é uma equipe multidisciplinar que trabalha em favor da vida. Torna a dizer, nossa briga, nossa luta não é com a droga, ninguém está brigando com a droga, nós estamos valorizando a vida do sujeito. Tanto que quando ele chega lá, ele chega desfacelado, porque ele está totalmente equivocado com algumas situações pelas quais ele não está dando conta, não consegue enfrentar aquela realidade, aquele problema, então ele pensa que usando alucinógenos ele vai enfrentar a realidade e ele acaba piorando cada vez mais a situação. Não é assim, Luísa? Às vezes chega um trapo humano, né? Muitas perdas, né? As pessoas com o uso da droga, elas vão perdem a confiança das pessoas, da família, perdem emprego, perdas em cima perdem seu lugar na sociedade, né? Por isso que a gente trabalha tanto com a reinserção social, né? Então a gente vê um sujeito que passou por uma fase que ele só teve perdas, né? E aí eu acho que a equipe está aí para mostrar para essa pessoa que ela ainda pode retomar a vida dela, né? Aos pouquinhos retomando a confiança das pessoas. É aquilo e tudo que eu acabava mais. de dizer agora.
nós vivemos nesse mundo, a graça de Deus se manifestou, e que essa graça seja operante na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Quer dizer, que ela opere uma vida. Deus está no meio do mundo operando a vida, tanto que Jesus se identifica como caminho, como verdade e como vida. Então, vamos voltar para o caminho. Aí você encontra a vida, você encontra a verdade sobre Deus, a verdade sobre a história, a verdade sobre você. Para que você não viva numa mentira. Viver na mentira, né? Não vai ajudar em nada. Então, ela está dizendo para nós que a pessoa acaba fazendo perdas, ela acaba perdendo a vida, perdendo contatos, aquelas pessoas que poderiam gerar vida, que poderiam ajudá-la a viver, que são os familiares. Por isso que é tão importante no tratamento a presença da família. Às vezes a família, não quero esse problema, quero internar o sujeito. Não, nós não queremos internar, nós queremos estar na sociedade. Por isso que o CAPES foi criado, para acabar com a deshospitalização. Né? Isso mesmo. Enfim, para que senão a gente tira o sujeito do meio da circulação e aí ele acaba ficando alienado. Não, é no meio do problema que está a solução. É como nós acabávamos de falar a frase do Jean Vanier. Não é fugindo do problema que eu encontro solução. Não, é no meio do problema, com firmeza, com segurança, com postura, com propriedade. E nós estamos lá como equipe para fortalecer o seu ego, o seu eu, fortalecer as suas decisões. Então, quando chega alguém, lógico, há um acolhimento lá no CAPES, né? Então nós estamos de portas abertas, na Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1205, telefone 3243-1122, sempre às ordens. Aí tem um acolhimento, e depois passa por você. Então, passa por uma avaliação, né, de enfermagem, né, passa com a equipe toda, né, conforme a demanda da pessoa. Né? Às vezes ela está precisando, num primeiro momento, mais de uma conversa com o psicólogo, ela acaba passando primeiro. Ou se é mais, né, a parte física e tudo mais, passa com o enfermeiro, né, porque às vezes a pessoa vem muito debilitada fisicamente. Né? Tanto pelo uso do álcool como da droga, a pessoa acaba deixando de se alimentar, né? Acaba vivendo às vezes em condições de péssima higiene, né? Então às vezes chega muito debilitado para a gente fisicamente mesmo. Então passa com a enfermeira, a gente tem uma conversa para saber como é que tá os hábitos de vida dessa pessoa, né? Questão de como está se alimentando, né? As necessidades que ele tem, né? Para a gente conseguir começar, vamos dizer, a reerguer esse sujeito, né? Veja que interessante isso, irmãos. Olha, passa por toda a equipe, lógico, nós vamos vendo quais são as necessidades, vamos escutando e fazendo a história de vida desse sujeito. Né? Isso mesmo. Que história de vida que você tem para nos contar? Olha, não estou me alimentando, que é o caso da enfermagem. Não estou me alimentando direito, estou com fraqueza, minha pressão sistêmica está totalmente alterada, ou às vezes está baixa, está alta. Aí, lógico que depois que vai passar pelo médico, o médico vai prescrever alguns exames, alguns medicamentos, e ela, com todo carinho, vai orientando, olha para onde vai, ela que marca, ela que liga para a rede, porque nós trabalhamos em rede, lógico. Nós estamos intimamente ligados à Secretaria da Saúde de Votorantim, na pessoa da secretária Isilda, na qual nós queremos muito bem e sempre a parabenizamos pelo esforço que essa secretária tem, sempre, lógico, em comunhão com o governo municipal de Votorantim. Isso não tem a menor dúvida. A nossa luta está aí, nós queremos proporcionar a saúde no município, a saúde desse sujeito que é um munícipe. Ele é um sujeito de direitos e obrigações, então ele nos procura e nós queremos estar a serviço desse munícipe para que ele possa recuperar o espaço vital dele. Então, tem todo esse trajeto que a Luísa estava nos contando. Ela chega, depois, quando chega para ela, depois que passou por outros profissionais, dada a necessidade do sujeito, aí ela acolhe esse sujeito, ou essa fulana, não importa o sexo, lógico, ou o adolescente, e ali vai fazer toda uma história de vida, e a gente vai pensando, vai conversando com a equipe. Olha, o que você acha daquele sujeito, daquela pessoa? E além de acolher individualmente, ela também tem o trabalho de grupo.
né? Conta pra gente um pouquinho que tipo de discussão você faz com o grupo. Então, né, semanalmente, né, eu faço um grupo com os pacientes, as pessoas que frequentam o CAPS, sempre de um tema relacionado à questão da saúde, né? Foi até recente, né, a gente conversou sobre a dengue, como é que, né, se faz as medidas para se evitar a dengue, né, que agora está em foco, né, a questão da dengue, mas toda semana a gente tem uma conversa sobre questões de saúde. Às vezes eu sinto que eles têm dúvidas, né, e tem até um pouco de receio de perguntar para outras pessoas, às vezes em casa não fala, né, então eu sempre tenho um espaço aberto, né, tem o tema da semana e fora o tema também tem um espaço para se tirar dúvidas ou se tem alguma necessidade mais urgente de passar em consulta, de resolver algum problema mais urgente que a pessoa não tinha tido oportunidade ou às vezes não tinha se sentido vamos dizer, com coragem para falar, né? Mas assim, dengue, doença sexualmente transmissível, a própria questão da dependência química, né? O que é a dependência química, né? Que é uma doença, né? Que ela tem que ser tratada, ela não tem cura, mas ela tem que ser tratada para o resto da vida. Muita gente chega lá e não sabe que tem uma doença. Né? Então, esse grupo ele é bem importante para esclarecer a questão da doença mesmo. É aquilo que você falou, Elisa, porque eu quero até esclarecer quando ela falou assim, olha, é uma dependência que não tem cura. Então, olha que interessante isso. O sujeito, ele pode conviver dali para frente, mas ele continua sempre sendo um dependente. Sempre. Né? Se ele voltar no mínimo que for, ele volta tudo de novo. Então tem que estar sempre atento. Então é romper verdadeiramente com os exageros. Tem um psicanalista lacaniano, Duncan, ele diz assim, a verdadeira cura se estabelece quando a gente rompe com os exageros da existência, sabe? Nós somos demasiadamente exagerados. Como a gente reclama demais, como a gente lastima demais, como a gente murmura demais. O segundo ponto que ele fala é a questão da dependência, né? Como nós somos dependentes das coisas. Dependente até das pessoas, dependente de remédios, porque tem drogas psicoativas que são lícitas. Sim. Tem gente que não consegue viver sem um antidepressivo, sem um antidistônico, né? Uma coisa assim, fica o tempo todo ansiolítico. Será que isso é vida? Verdadeira vida, né? Não é uma verdadeira dependência? Né? Eu acho que a dependência, né, vai, acho que em tudo, até coisas assim, vamos dizer, que te dão um certo prazer ou um certo alívio, né? Eu penso assim, até a questão a gente vê hoje da comida, né, a obesidade, a população ficando cada vez mais obesa, você vê que as pessoas estão comendo cada vez mais sem controle, né? E aí vem a diabetes, vem a hipertensão. Então, acho que assim, tudo acaba, né, o exagero, ele acaba sempre prejudicando. Esse que é o problema. Então, por isso que nós falamos, olha, para declarar verdadeiramente cura na parte, eu diria, psíquica, na parte psicológica, na parte, enfim, dos nossos conteúdos mentais, precisamos romper com os exageros, precisamos acabar com as dependências e precisamos saber trabalhar os nossos desejos. Tenho desejo de quê agora? Eu tenho desejo de ficar livre da minha cruz. Mas escute, mas a cruz não é um acidente na caminhada. Ela faz parte da minha existência, me ajuda a amadurecer. Como que eu posso saber quem eu sou se eu não me perco? Quer dizer, como que eu posso encontrar algo que eu não perdi? Eu preciso me perder para poder me encontrar. Quer dizer, perder no bom sentido, né? Não estou falando que você vai se perder nas drogas, vai se perder não é nesse sentido que estou dizendo. Você precisa se perder, descer um pouquinho da autossuficiência, da prepotência, achar que você é melhor do que os outros. Quando a gente fica criticando os outros, por exemplo, a gente critica com uma facilidade os outros achando que o outro é inferior a nós. Não, quando você está falando dos outros, você está falando de você mesmo. Né? Se eu estou falando do meu vizinho, eu estou falando de mim. Eu estou fazendo uma identificação projetiva que é algo que tem uma seta de duas pontas, tanto para mim quanto para ele. Estou falando de algo que está implicando na minha vida. Então, se eu não me perder, quer dizer, se eu não descer do meu pedestal, do meu orgulho, da minha autossuficiência, essa perda que eu estou falando, como ela dizia, de uma outra perda,
Quando o sujeito, uma vez se torna viciado, ele acaba perdendo os seus relacionamentos, acaba perdendo a sua identidade, mas aí é interessante que ele pode recuperar tudo isso de novo. Esse é o nosso papel lá no CAPES, fazer com que esse sujeito volte para a vida, volte a ter a sua identidade, a sua personalidade, o seu caráter, o seu amor próprio, gostar de si mesmo, mas não gostar achando que nós tapeamos os outros, né? Numa formação reativa. Eu finjo para você aquilo que eu não sou só para te agradar ou para agradar a sociedade. Não, isso é hipocrisia. Jesus dizia, fica longe do fermento do farisaísmo, que é hipocrisia. Hipocrisia nem pensar. Nós estamos falando de perder verdadeiramente os conteúdos que parecem que nos faz sobressair os outros. Isso é mentira. Nós não sobressaímos a ninguém. Todos nós somos irmãos. O que difere a nossa postura dentro da sociedade é a missão. Ela é enfermeira, o outro é médico, o outro é psicólogo, o outro é professor, e assim, é a nossa missão que nos difere só. Cada um trabalhando com esmero, com carinho, para que a sociedade possa acontecer. Então, nosso trabalho é esse. Então, trabalhar os desejos, como é fundamental o sujeito saber trabalhar os seus desejos para poder estar nessa sociedade, como nós falávamos agora há pouco, com equilíbrio, justiça e piedade. Se apegar verdadeiramente uma religião que religa os nossos atos a Deus e não fica colocando fardos pesadíssimos nas costas do povo, como acontecia, né, com os mestres da lei, com os fariseus, que colocavam fardos pesados na costa do povo e eles mesmos não colocavam nem o dedo, nem pensar. Esse tipo de religião nós não queremos. Não adianta, né? Nós queremos realmente algo que nos ajude a viver, que nos ajude a estar em sintonia com a verdadeira vida e que nos faz fortes e dinâmicos. Por isso que todo esse papel de reintegração social, quer dizer, fazer com que o sujeito seja íntegro para estar no meio da sociedade. Se eu não for íntegro, meu irmão, pensa bem comigo você. Se você não for uma pessoa íntegra, o que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que não está dividida. Ela sabe que ela é uma mão, ela tem 5 dedos, mas ela é uma mão. Então ela faz parte de uma mão. Aí ela consegue interagir com a outra mão. Porque só um dedo não consegue interagir com a outra mão. Tem que ser mão com mão, né? Mãos postas, mãos que trabalham, mãos que educam, mãos que apontam caminhos, mãos que cavam a terra, ajudam a trabalhar, enfim, seja a força do trabalho que está nas nossas mãos. E tudo isso é muito manuseado. Ela manuseia também os seus instrumentos de trabalho para favorecer esse sujeito a voltar à vida. Então, por isso que eu dizia, sem integridade não há interação. Eu não me relaciono com você se eu estou desfacelado, se eu estou dividido, se eu estou totalmente equivocado com a vida, se eu sou um cara que fica reclamando demais da existência, me culpando com altos exageros, eu nunca vou me relacionar com ninguém. Porque eu me sinto uma vítima e fico culpando os outros, isso que é pior de tudo. Agora, se eu sou íntegro, se eu aceito do meu jeito que eu sou e reconheço que nem no caso, né, o sujeito vai lá, ele tem que reconhecer que ele é um dependente. Ele precisa, né? Ele reconhece que ele precisa ser ajudado. Se ele aceita a ajuda, se ele quer ser ajudado, eu acho que assim facilita muito o trabalho da gente, né? Não a menor dúvida. Agora a pessoa que vai negando, né? Não, eu não tenho problema, eu não preciso de ajuda, eu dou conta, né? E a gente sabe que não dá. Né? Então, assim, quando a pessoa ela quer ser ajudada, eu acho que fica muito mais fácil para a equipe toda trabalhar. E por isso que a equipe está lá a serviço de vocês, né? A serviço da família. Torna a dizer, a família é fundamental nesse papel de reinserção social. Quer dizer, estamos inserindo o sujeito na sociedade novamente. Eu vejo, quando às vezes eu vou lá na Fundação Casa, e vou todo mês, tanto que agora logo no comecinho do mês de março nós vamos novamente, toda uma equipe, a gente vai lá tentar fazer com que essas pessoas pensem um pouquinho no valor da existência, porque eles estão com medida socioeducativa. E se eles não entrarem na medida socioeducativa, porque eles foram julgados que eles não conseguem viver em sociedade, não respeitam as pessoas, eles matam, roubam, porque estão alienados
alienados porque estão não usando da razão, fugindo da razão, porque você sabe que todo uso de psicoativo acaba tirando o uso da razão. Aí o sujeito não pensa mais. E quando a gente não pensa, a gente não existe. É verdade, Elisa? Com certeza. Se eu não pensar, eu não vou existir mais. Se pensam por mim, é sinal que eu sou influenciável. Cadê meu caráter? Cadê minha personalidade? Então, normalmente, a medida socioeducativa é para colocar esse sujeito novamente numa situação pela qual ele pode voltar a viver. Porque senão ele está à margem da sociedade. Então, não fique à margem. Aproxime-se. O CAPES tem porta aberta. Porta aberta, a gente está lá, né, segunda, quarta e sexta das 8 às 18 e de terça e quinta das 8 às 20 horas. Olha, então, essa possibilidade que fora criado, né? Para atender das 8 justamente... às 20 horas para poder fazer grupo à noite. Isso, né? A pessoa às vezes trabalha, né? Geralmente trabalha, tem que honrar com os seus compromissos, né? E às vezes acaba não tendo tempo para se tratar. Então, esse horário... né, veio para ajudar essa pessoa que precisa trabalhar e precisa se tratar. Né? E o atendimento para a família também, que eu acho importante. Às vezes a pessoa que está com um problema, ela ainda não aceita, né, ela ainda não aceita o tratamento, não aceita a ajuda, né? Mas a família ela pode procurar ajuda. Né? Independente do usuário querer ser ajudado ou não, a gente está lá para ajudar essa família também, né, com os grupos de família. Que você está falando. E já que você está falando isso, torno a enfocar novamente à luz da palavra. Olha, se você não renunciar a si mesmo, se você não toma a sua cruz todos os dias, você não pode me seguir. Quer dizer, como que eu vou seguir a vida se eu não quero cruz? Quer dizer, vamos traduzir isso, como que eu vou enfrentar a vida se eu não quero problema? E as pessoas, muitas vezes, elas não querem problema. Ou então elas vão lá de maneira mágica, digamos assim, olha, eu vim aqui porque eu não quero usar mais. Ok, mas isso é todos os dias, é dinâmico isso. Né? Todos os dias, não dá para excluir a cruz, não dá para excluir o problema. É no meio do problema que eu encontro solução. É lá, é no meio da dificuldade que está a grande solução. Por isso que eu torno a dizer, não fique fugindo dos problemas porque você está fugindo da solução. Isso que é o pior de tudo. E as pessoas, quando fogem, elas estão verdadeiramente sendo alienadas. Então, aquilo que a Heloísa está falando, eu estou traduzindo em outra linguagem, em outra compreensão, em outra reflexão, para dizer, olha, chega lá, não é para cortar um pedaço do sujeito, senão ele fica desfacelado. Ninguém vai mutilar ninguém. Nós estamos lá para fazer o sujeito íntegro. Íntegro. Só relaciona o sujeito íntegro. Eu só mantenho uma verdadeira relação com o outro se eu for uma totalidade. Uma parte só não relaciona, porque senão é um jogo de interesses, né? É um jogo de interesse. Ah, eu quero me relacionar com a sua parte, só com aquela parte, a outra parte eu não quero saber de você. Isso não dá casamento, isso não dá trabalho, não dá comunhão de vida, não ajuda em nada, né? Não faz a vida crescer. É por isso que eu acho que assim, é importante. A gente tem uma equipe, né, de várias áreas, profissionais de várias áreas, porque o tratamento ele requer uma abordagem desses vários profissionais. Né? Não adianta eu achar que eu vou lá, que eu vou passar no médico, ele vai me dar um remédio e vai resolver o meu problema. Né? Infelizmente, ainda não existe um remédio, né, mágico que resolva a questão do o que é caminhar sem uso cruz. De droga, exatamente. Isso é caminhar sem cruz. Caminhar com cruz significa caminhar com solução. Mas para que tenha solução, eu tenho que enfrentar o problema. Exatamente. Tenho que enfrentar a realidade. Tem que enfrentar. Então isso é tão dinâmico. Aí muita gente poderia dizer, ah, mas é muito fácil falar. Não, sim, é fácil falar, mas também é fácil enfrentar a realidade. Basta querer. Todos os dias. A gente começa, hoje para eu estar de pé, eu precisei engatinhar. E caí muitas vezes. E insisti. Eu engatinhava, levantava, caía, machuquei. Né? Machuquei quantos machucados eu tive para poder estar de pé hoje. E quantas vezes ainda continuo caindo? Pô, isso é tão importante, tão dinâmico. Né? Essa pretensão de mostrar que o sujeito não tem problema. É a mesma coisa que dizer que aquilo que eu estava falando. Nascemos prontos. Não nascemos prontos, estamos nos fazendo. Estamos crescendo.
estamos amadurecendo. Com certeza. Estamos buscando. Então a proposta é fazer com que você fique uma pessoa madura, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz e assim por diante. Só para dizer aqui que o Júlio da Vila Nova está mandando um abraço para nós. Obrigado, viu, Júlio? Obrigado da sua participação. Aliás, hoje teve pouquíssima, hoje eu não sei se está com defeito o telefone, está acontecendo alguma coisa, porque é importante que haja essa interação, esse feedback de vocês, não só para fazer alguma pergunta para a Heloísa, que é a nossa enfermeira, mas sei lá, perguntar do CAPES, outras coisas que talvez seja interessante, porque é aquilo que eu dizia, sem desafio a vida não existe. A vida, aliás, é feita de perguntas. Maurice Blanchot fala isso. A vida é feita de perguntas, não de respostas. Tem gente que quer resposta, né? Só resposta. Só resposta. E ele diz assim, a vida é feita de perguntas e não de respostas. As respostas, elas podem ser um infortúnio da pergunta. Então, melhor, fique com a pergunta só. E nunca pergunte por quê. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Não, para quê? Diga assim, para que eu estou passando isso? A resposta vem logo. É para maturação, é para o crescimento, é para enfrentar a realidade. Você está se fazendo, você está se descobrindo. Aí vale a pena. E assim a gente vai vivendo. Vai formando o caráter do sujeito, isso, né? Essa formação que vai ajudando ela a pensar e refletir e assim por diante. Como diz assim, olha, a palavra, né, para a gente ir iluminando. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Né? Então, o que adianta a gente ganhar um monte de coisas, mas de repente a vida mesmo a gente não conseguiu dar conta? Sabe, Luísa, como padre, eu cheguei a ter contato com pessoas que estavam à beira da morte, no hospital, por exemplo, Santo Antônio aqui, e pessoas que chegavam a expressar que daria tudo o que eles têm para viver mais 5 minutinhos, para talvez se reconciliar com alguém, ou então 5 minutinhos é um exagero, mas diria, se eu tivesse um dia mais de vida, eu acho que eu viveria, talvez um pouquinho aquela expressão, mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 fora dele. Quer dizer, vale muito mais entender o que é a vida, viver essa vida com dinamicidade, do que passar milhões de anos aí sem entender quem nós somos. Né? E de repente não entender que tem o germe da vida, Jesus Cristo está presente em cada um de nós. E se Ele está presente em mim, em você, como que nós vamos morrer se Ele é vencedor da morte e do pecado? Né? Então acreditar nisso e acreditar sempre na vida, não desistir, quantos já passaram? Nós temos mais de 500 inscritos. Mais de 500, né? Quase 600 já. Quase 600. Já estamos quase nos 600 inscritos. E de repente tem muitos que começaram, mas a gente está fazendo até um apelo. Volta que vai ser muito bem recebido. Não importa, como dizia Pedro, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus dizia, Pedro, mas 7 vezes 70 ou 70 vezes 7? Para dizer 490? Não, muito mais, é o infinito. Então não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você se perdeu, não importa isso. Acho que o importante é você levantar, ninguém nasceu pronto. Dá uma chance para você, se ame, isso vai ajudar muito. A Maria Isabel do Jardim Paraíso manda um abraço para nós também, obrigado Maria Isabel. Obrigada. Que Deus ajude. A Ancila do Rio Acima também manda um abraço para todos. Obrigado, Ancila. E obrigado da sua participação. O Beto da Caminhada da Penha manda um abraço. Obrigado, Beto. Que saudades, né, da Caminhada da Penha. Que alegria. Obrigado da sua participação também. Muito bem, Luísa. Nós estamos terminando. Eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Com certeza que ilumina muito. Nós vamos voltar em uma outra ocasião, porque nós vamos com outro enfoque. Agora é apenas uma apresentação dessa equipe multidisciplinar que nós somos. Várias disciplinas que trabalham em equipe. Nós não nos bastamos. Hoje não se vive sem rede mais. Hoje nós valorizamos a faxineira, valorizamos aquele que sabe sorrir e aquele que sabe também ter uma intervenção cirúrgica no sujeito.
Todos. Todos. E até às vezes até né? fala assim, faxineira, né? Parece um termo meio vulgar. Não, não. Mas você vai lá no CAP e você vê o que a Lu deixa. A Lu, nosso anjo da guarda lá, ela né? deixa aquilo. Olha, eu fico feliz cada vez que eu entro lá, aquela limpeza, aquela coisa assim, é mais uma dedicação. Por quê? Para acolher você. Então, obrigado mais uma vez, Luísa. Obrigada a todos. E a gente quer agradecer a você também, que Com nos certeza. sintonizou, né? Nosso e... povo aí que está sintonizado. Com certeza. E quem já passou pelo CAPS, né, acabou por algum momento desistindo, pode voltar que a porta está sempre aberta para vocês, né? E quem nunca foi também, estamos lá para recebê-los. Que bom, isso mesmo. Obrigado pela participação de todos vocês, pela audiência. Semana que vem nós estamos de volta porque nós amamos a vida, porque o amor é que nos faz fortes, alegres e dinâmicos. Uma boa tarde. Muito obrigado.